noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, seu Márcio. Boa noite, Milena. Boa noite, Camila. Boa noite a todos aí. Isso aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqueles 5 minutinhos aí que a gente espera, né? Entrou mais alguém aí, boa noite, seja bem-vindo. Hoje vamos falar de Provérbios 5, hein, pessoal? Hoje tema bem assim diferente que a gente está acostumado a falar. Mas vai ser bom, confia que vai ser bom. Cuida do seu arroz aí, seu Márcio, fica de olho aí. Só vou dar uns minutinhos, pessoal, 3, 4 minutinhos aqui para o pessoal que costuma entrar, tá bom? Às vezes demora um pouquinho para subir ali, né? Então deixa o pessoal entrar aí. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. E vou mandando pros amiguinhos aí para assistir, hein, pessoal? Pros amigos, pros inimigos, para todo mundo, tá bom? Vai ser bem bacana, tenho certeza. Boa noite, irmão. Estou falando aqui, irmão, eu não sei nem se eu conheço quem que eu estou cumprimentando, tá? Mas eu estou cumprimentando. Se não conheci, eu vou conhecer em breve. Entrou a Ruth ali também. Boa noite, seja bem-vinda. Graça e paz. Isso aí, manda pros amigos aí, gente. Manda pra todo mundo. Mas só mais um minutinho a gente já começa, gente. Tem já ter um povo. Boa noite, Sandra. Ô, Sandra, cadê a sua filha, Sandra? Cadê sua filha na live, Sandra? Para ela entrar. É isso aí, acho que a gente já pode começar, né? Já deu aqui. Chegou mais a Grazi aí também. Legal, pessoal. Que bom, Sandra, que ela tá aí. Eu mando um abração pra ela aí, tá? Espero que ela esteja bem. E que bom que ela tá aí com você assistindo. Então já são, com a Sandra não é só uma pessoa, são duas. Legal. Gente, vamos começar orando aqui pra gente iniciar? Pode ser? Então vamos. Deus, que o Senhor possa estar presente aqui hoje. Eu peço que o Senhor esteja na casa de todas essas pessoas. Me sinto honrado, Pai, de ter essa oportunidade de trazer uma palavra. Essas pessoas terem esse compromisso de entrar aqui para assistirem, para participarem, para levarem essa palavra. É muito importante, Pai. Não é por mim, não. É pelo Senhor, é pelo Reino, é por elas. E o Senhor faz com que elas estejam aqui todas as semanas, nos assistindo, nos acompanhando, divulgando. Então que o Senhor possa abençoar a casa de todos eles. O Senhor possa fazer com que, através da nossa boca, da nossa palavra,
seja o que o Senhor quer falar para eles. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos cubra espiritualmente para que a gente não seja retalhado, para que a gente não sofra ataques, e que a gente consiga levar essa palavra adiante, Pai. O que nós pedimos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. É isso aí. Aí tá entrando, agora entrou a Ruth. Legal, Ruth, que bom. Agora você entrou pelo seu telefone, pelo visto aí, né? Legal, tá bom. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar, né? Vamos começar que eu fiz montei um tema aqui que ele... Na verdade eu montei de um jeito. E aí, quando era pra eu começar a dar uma lida, assim, tudo que eu tinha montado, o Espírito Santo mexeu comigo, assim, com algumas coisas e... como se tivesse feito tudo de novo, sabe? E aí ficou bastante coisa para falar, mas vamos seguir, né? É um assunto que eu vou ter que ter uma certa descrição em alguns pontos aí para comunicar, para falar para vocês, né? Mas eu dou o meu jeitinho de falar aqui para vocês entenderem, tá, pessoal? Mas eu entendo que é muito importante esse tipo de alerta, tá? É isso aí, vamos lá. Vocês vão entrando aí, vamos conversando entre vocês, como vocês sempre fazem, e a gente vai comentando aqui, tá? Então, pra gente começar, Provérbios 5, né? O 5º capítulo do livro de Provérbios de Salomão, rei de Israel. Essa é a autoria principal, né? Direcionado de Salomão para os filhos dele, filhos jovens e novos líderes, né? Então era meio que, vamos dizer assim, como se fosse um discipulado que ele estava fazendo. E aí, o que acontece? Na grande maioria aqui dos capítulos, a gente vai ter realmente a ênfase na sabedoria. Quando a gente fala de Salomão, a gente lembra muito disso, né? Lembra de sabedoria e de riqueza. Creio que seja o ponto principal quando a gente fala desse personagem da Bíblia, né? Um personagem muito relevante, né? E aí a gente pega esse contexto do Provérbios 5 e a gente vai ver que ele vai falar de temas assim, mais... Como eu vou utilizar? Poxa, fala mais de intimidade, né? Quem sabe? Não é verdade? A gente pode pensar dessa maneira, né? Entrou mais alguém aqui, a Juliana. Seja bem-vindo, Juliana. Boa noite. Intimidade, assim, eu quero dizer... É intimidade. Vou falando aqui, vocês vão entender. Então, olha só. Qual que era a situação, né, da época, tá? Então aqui ele vai falar mais ou menos em destaque a sabedoria aplicada à vida sexual, à fidelidade conjugal e ao domínio próprio. Muito bom para casais escutarem isso, maridos escutarem isso, né? Qualquer tipo de... Eu creio que, assim, quando eu vi, assim, que eu estava lendo aqui Provérbios, eu fiquei muito reflexivo nisso, né? Porque eu fiquei vendo a realidade de muitas pessoas, né? E a questão até dos homens que são casados, que têm um bom casamento, e isso eu posso até me incluir, que a gente sempre tem que sempre monitorar, né? Determinadas atitudes nossas, cuidados, né, que a gente tem que ter com o nosso casamento. Mas isso eu tô falando, gente, não tô falando de infidelidade, eu tô falando de uma forma geral, de atenção e diversas frentes do nosso casamento, tá? Então, olha só, para Israel, o casamento, ele era o quê? Ele era aliança sagrada. Tá entrando mais gente aí, boa noite, pessoal. Aliança sagrada, base para a continuidade da fé e proteção social, tá? E aí, a situação que tinha naquela época era uma sexualidade, ela estava cercada por idolatria, prostituição cultural e adultério comum nas cortes. Então a gente
vê nessa época, e lá no final eu vou falar bastante a respeito de Salomão, que realmente teve uma questão ali cercada por idolatria que foi o que gerou um certo assim, uma certa perdição por parte de Salomão, né? Ah, legal. Seja bem-vinda aí, amiga. Tá? Fica à vontade. E aí, assim, a gente vê que as pessoas realmente estavam cultuando ídolos, né? E o adultério era uma coisa comum, né? O que era muito triste isso, né? Eu juro que eu leio essas histórias e eu acho um absurdo. Mas enfim, vamos fazer da forma diferente. Aí entrou também a Simone, que é nossa amiga aqui do nosso grupo. Seja bem-vinda, graça e paz. Minha irmã entrou, seja bem-vinda, boa noite. Então olha só, Salomão, ele alerta, gente, seus filhos contra o adultério. O que acontece? Qual que é vamos dizer assim, qual é a consequência do adultério, né? O que ele destrói? Ele destrói o seu nome, ele destrói a sua família, ele destrói a sua fé, ele destrói a sua reputação e o seu futuro, ele destrói as suas finanças e ele destrói a sua saúde. Poucas coisas, né? Bem tranquilo. Aí a gente pega aqui no versículo, no começo aqui dele, versículo 1 e 2, né? A gente vai ter só para vocês entenderem a estrutura desse capítulo. Versículo 1 e 2 vai falar sobre a prevenção, ouvir a sabedoria. Versículo 3 a 6 vai falar sobre sedução, né? Versículo 7 a 14 vai falar sobre a consequência. Versículo 15 a 20 vai falar sobre o que é o plano de Deus para esse tema na nossa vida, né? Que é a nossa relação com o nosso cônjuge, com uma outra pessoa. E o versículo 21 a 23 vai falar sobre Deus é onipresente, né? Ele está presente em tudo, ele vê tudo, então não tem como você esconder nada dele, não é verdade? Entrando mais gente, boa noite. Então versículo a versículo a gente começa assim, ó, versículo 1 a 2, a sabedoria guarda os sentidos. A proteção contra o pecado, ela começa antes da tentação, cuidando do que entra pelos ouvidos e pelos nossos olhos. O que fala aqui no versículo 1, pessoal? Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. A sabedoria, ela é uma defesa contra a tentação. Simples assim. A sabedoria é uma defesa contra a tentação, tá? Então o problema, ele não começa no ato, que realmente se consuma algo que a pessoa vai trair, vai gerar um sentimento, enfim. Não, ele começa na distração, ele começa na brecha, onde você abre um espaço de algo que está tranquilo e você dá espaço, permite que aquilo comece a acontecer, né? É quando o coração se afasta da instrução, pessoal. Então assim, escolha bem o que você escuta e a quem você dá ouvidos. Se atente ao que o seu olho está enxergando, o que seu ouvido está ouvindo. Porque a gente precisa realmente monitorar tudo o tempo todo. Não é verdade? Veio algo na minha mente agora que eu não tinha escrito aqui e que veio, né? Pensa assim, quando você, não sei, talvez alguém que esteja assistindo tenha comércio, ou tenha uma garagem, ou tenha alguma coisa que tem uma câmera de segurança, simples assim, né? Essa câmera, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar ali, ó, vigiando, não é? Vigiando. Se você vê
que por acaso você chegou na tua casa ou tá no teu comércio, alguma coisa tá diferente, o que você faz? Você vai lá no filme, lá na gravação, e aí você fica ali, ó, olhando segundo a segundo para ver se passa um negocinho no chão, se passa uma sombra, se algo acontece, se passa alguém suspeito no portão e para no portão. Você não faz isso? Faz isso, né? Então, é a mesma coisa o seu coração, a mesma coisa a distração que você está deixando passar. Por quê? Porque você não está monitorando esse sistema de vigilância e não está pegando essa pequena passagem que vai gerar algo, que vai abrir uma porta para alguém, que vai derrubar um negócio, que vai acontecer outra coisa, vai provocar um incêndio. Percebe? A diferença é que geralmente o sistema de segurança da câmera, você precisa deixar acontecer para você ir lá ver o que aconteceu. E o nosso não. O nosso vai passar na nossa frente, a gente tem como pegar ao vivo, na hora, na bucha. Por quê? Porque você é a câmera. Você percebe? Os seus olhos são a câmera. O seu ouvido é uma câmera dessa que está ali monitorando. Então, se você prestar um pouquinho de atenção, você pega o que está acontecendo. É a primeira dica da noite, tá bom? Essa é a primeira dica da noite para você se atentar. E aí, você tem se alimentado de sabedoria antes de enfrentar as tentações do dia? Né? Vou falar porque alguém vai se enquadrar nisso que eu vou falar. Poxa, acontece situações, por exemplo, um exemplo, a pessoa é separada e vai lá levar o filho, o pai ou para a mãe, e tá de frente a frente ali com alguém que já fez parte da sua vida. Você tem que ter uma limitação, é o seu filho, né? Se aquela pessoa fosse boa ainda para você, você já estaria com ela até hoje, né? Se infelizmente se não deu certo, você tentou de tudo e não deu, então desencana, segue tua vida, tá tudo bem, monitora o seu sentimento, né? Ou, por exemplo, aquela pessoa que você sabe que faz mal para você, e aí você tem que cruzar com ela em algum lugar, é alguém do trabalho. Você já sabe que faz mal para você, estipula um limite para você não cair em tentação, não ter nada pior acontecendo, não é? A gente tem que ser coerente, gente. É uma coisa muito simples isso daí. Monitorar, vigiar o tempo todo, não é? Então, se é uma tentação, se é algo que te provoca, você vai ter que monitorar, você vai ter que evitar. Eu tô falando aqui de coisas aleatórias que vem na minha cabeça, mas um homem casado, ele tem que monitorar, gente. Não é? Tem que monitorar. Eu falava esses dias, vou citar algo aqui, ó, a Camila escreveu vigilantes. Eu vou citar algo aqui, tá? É uma coisa assim que eu acho um pouco inconveniente, mas eu vou falar porque em algum momento meninas jovens vão assistir esse vídeo, talvez vai chegar em alguém, ou alguém que conhece alguém assim, vai ver isso e vai prestar atenção e talvez vai me ajudar a orientar. Por exemplo, eu vou treinar na academia último horário, tá? Um exemplo. É um horário que já é vazio. Só que muitas vezes, mesmo assim, se eu for 5 horas da tarde, uma menina, vamos dizer assim, vou falar pouca roupa para não falar outra coisa, porque talvez se eu falar caia a live. Vou falar assim, é uma pessoa do sexo feminino com pouca roupa por metro quadrado. Se eu for às 5 horas da tarde até um período de umas 8 da noite. Então, não que isso seja um problema para mim, mas é que é uma coisa que é tão constrangedor, tão incômodo, tão horrível, que podia não precisar passar por isso, a gente podia não precisar passar por isso. A mulher que se veste desse jeito para treinar, ela podia imaginar assim, e se os homens viessem de sunga treinar, sunga branca treinar, e ficar assim aqui, fazendo pose do meu lado de sunga branca, seria conveniente? Seria legal? Não dá, né? Então é uma comparação. Porque se a pessoa, alguém que assiste a live aqui que vai treinar num traje que é inadequado, que imagine, a mulher tá lá daquele jeito, imagine se fosse um cara de sunga, sem camisa, só de sunga branca ainda. Seria constrangedor, né? Então, eu vou treinar às vezes tarde da noite,
E mesmo tarde da noite é muito complexo, gente. Por quê? Porque toda hora agora tem uma moda. Agora a moda é a menina pegar o celular e o espelho tá lá atrás, elas põem daqui, ó. Aí elas olham de ladinho assim para ver se está conseguindo pegar. Eu vou chamar de glúteos, tá? Os glúteos, para mostrar pra gente na rede social, né? Quem será que inventou isso, gente? Pelo amor de Deus, cara. E não é uma foto e vai embora, não. Elas tiram umas 20. E você tá ali sentado treinando e a pessoa tá na sua frente com o celular virado para o espelho e tirando foto dos glúteos, da traseira. Ô, velho, dá um tempo, né, pessoal? Alguém tem que orientar essas meninas, não é possível, gente. É um monte, parece que é um negócio assim, ó, que virou um vírus, velho. Onde você olha tem alguém tirando uma foto sem noção, sabe? Pô, tira a foto na tua casa, cara, né? Sabe? É muito ruim, ó. O Márcio falou um negócio aí pesado, mas concordo total, cara. Tá querendo ibope, né? E aí esse ibope, às vezes, gente, gera um assédio, gera uma violência, gera algo que traumatiza, né? E o pior de tudo, ainda gera desvalorização, né? Desvalorização, porque aí um cara que é legal ver um negócio desse, ele não vai valorizar uma mulher assim, desculpa, não vai. Não vai, né? Então assim, a gente precisa realmente orientar essa geração. Eu tenho filha menina, quem tem filha menina, oriente seu filho. Não deixa ficar, pelo amor de Deus, cara, na academia quase sem roupa e tirando foto, né, daquele jeito ali. Um monte de homem ali, tudo com a testosterona alta, cara. Não vai dar certo, gente. Aí como que um cara casado, se ele não tiver a mentalidade no lugar, tiver, né, uma mente legal, a cabeça no lugar, vai dar ruim, vai atrapalhar, vai ser uma pedra de tropeço na vida do cara. O cara às vezes está tentando não olhar para aquilo, está tentando vencer um vício que ele tem ali, sabe? Às vezes ele está ali falando, não, agora eu tô aqui, vou ficar numa boa com a minha mulher. Aí vê um trem desse, meu, e para na sua frente ali desse jeito. Aí não tem como, cara. Como é que o cara vai conseguir? Vai voltar para trás. Mesma coisa você pegar e chamar uma pessoa que tem algum vício, né? Fumar perto de alguém que parou de fumar, beber perto de alguém que parou de beber, né? Chamar uma pessoa que é ex-usuário de drogas para um ambiente onde vai ter droga. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência, sabe? Então, que a gente tenha sabedoria e que a gente transmita isso para as pessoas, para as gerações e para quem estiver fazendo algo errado. Eu falei lá na academia, na recepção, falei, cara, não dá para essas meninas ficar tirando foto desse jeito. Aí o pessoal até ficou um olhando para a cara do outro, assim, tipo, eles até sabiam as pessoas que fazem isso, né? Alguns, e são um monte. Mas não sei se eles interpretaram o que eu falei do horário que eu falei, mas falei, cara, isso não dá, gente, isso daí mexe com os homens, cara, os caras vão perder o controle e tal. Então a gente tem que comunicar que a gente está insatisfeito por isso, né? Vamos comunicar, vamos ser chato, né? Enfim, vamos passar para outro tema. Já fui bastante chato nesse. Vamos ser chato em outro. Mas olha só qual que é a próxima parte aqui, pessoal. O encanto da tentação sexual. É o versículo 3 ao 6. Olha só, a aparência sedutora do pecado. Eu falei que essa live não ia ser simples, né? Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é o mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Gente, o pecado ele nunca se apresenta feio, beleza? Nunca se apresenta feio, tá? E aí ele se disfarça em doçura, né? Em elogios, né? Em prazer, não é? Mas o fim, ele é amargura e destruição. A expressão mulher estranha simboliza qualquer fonte de prazer ilícito, sexual, emocional, financeiro, espiritual, enfim, né? Uma frase aqui muito forte para mexer com vocês, que é uma passagem, pessoal. Olha só. Mas 2 Samuel 11 fala da passagem de Davi, onde ele se corrompe ali com Batseba, né? E aí eu tenho uma frase para vocês. Um olhar
transformado em ruína. Um olhar, bastou um olhar para que ele pecasse. Um olhar. E aí ele vai, né? Vocês já sabem o que aconteceu na sequência. E aí a outra sequência é o quê? É o pecado tentando consertar o pecado. E olha só o que acarretou esse pecado para ele. A perda de um filho. Ah, mas era o filho com ela? Ela era, mas era a perda. Imagina só, ele olhar para aquele filho, lembrar do pecado. Lembrar que ele pecou e depois consertou o pecado com outro pecado. E aí, Deus tira o filho dele, adoece o filho dele, porque ele pecou. Não é? E ele se prostra ali, não adianta, ele fica ali um tempo pedindo a Deus que considerasse, né, vamos dizer assim, fica ali tentando de todas as formas e não adianta, ele perde o filho. Deus me livre, Deus que me livre de por um pecado meu, de por um erro meu, por um vacilo meu, a minha filha pague, a minha esposa pague. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Então, é complicado, gente. É complicado, a gente tem que pensar. Né? A gente tem que realmente pensar porque que acontece. Se a gente para pensar, tudo aquilo que parece doce pode estar te levando para um caminho sem volta, gente, uma armadilha. Tá um barulhinho aqui que a Camila foi pegar a Vitória no portão aqui, gente. Um barulhinho aqui, básico. Boa noite para vocês que entraram aí. Então é uma armadilha, gente, né? Então é uma coisa que às vezes parece pequeno. E aí o que vai acontecer? Te leva realmente para um caminho sem volta. Uma coisa que não vai ter como você consertar depois, cara. É um erro, é o suficiente. E aqui essa frase que você tem que lembrar. Davi, um olhar transformado em ruína. Um olhar transformado em ruína. Ele só olhou. E aí nisso ele peca e gera todo esse problema que vocês sabem como que foi. Tem os meninos aí falando boa noite, o Fê e o Michael, meu parceiro, a Sibeli, que é mãe da Grazi também. Boa noite pra vocês. Oi, filho. Vamos lá, continuar aqui, ó. Agora eu vou passar pro versículo 7 a 14. Estratégia do pecado. Atrair, cegar, aprisionar. Então a gente vai falar agora aqui, ó, sobre as perdas do adultério, gente. Ou o preço da desobediência. Né? Afasta o teu caminho dela para que não des a outros a tua honra. Vou puxar aqui vou falar aqui o versículo para vocês. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Longe dela. Para que não des a outros a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Para que não farte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. Então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Então esse tipo de pecado, gente, ele cobra um preço alto, né? Ele cobra a perda da reputação e da honra. Isso é muito complexo, né? Gera um desgaste físico, gera um arrependimento, só que é um arrependimento já atrasado, geralmente. Então, que consequências aqui para a gente sintetizar, né, que foram citadas pelo texto? A perda de tempo e vigor, perda de bens e dinheiro. O adultério, geralmente, quase que em todos os casos, o que ele vai gerar? Perdas, gente.
vergonha pública, né? Você é envergonhado, você vai ter que conviver com aquilo para sempre. Me envergonhei, errei, me envergonhei e vão olhar para mim como uma pessoa que teve esse tipo de erro. E você vai ter que trabalhar demais, batalhar demais para provar o contrário, ou pelo menos assim, mostrar que teve um arrependimento de verdade e que realmente você mudou, né? Porque você vai ter que provar, olha só, você vai ter que provar para você vai ter que provar para as pessoas. E dependendo da situação, se você for, por exemplo, reatar algo com alguém que você machucou, você vai ter que provar para 3 aí, né? 3, bom sentido. Você, as pessoas e a pessoa que foi envolvida. Percebe? É muito mais fácil você se atentar e vigiar do que você deixar algo acontecer e você se perder, não é verdade? Isso quando não tem realmente a questão, isso acaba gerando aí um comprometimento de saúde até, gente, um desgaste emocional, porque um segundo que você fez uma besteira, você compra um problema que vai pesar em cima de você por muito tempo até você conseguir transformar isso. Fora que tem pessoas que não sabem lidar, tem pessoas que não vão assumir isso e falar assim, eu fiz mesmo, errei e tô aqui para melhorar, para assumir e tudo bem, não vou ficar me cobrando disso, vou só tomar cuidado e tentar corrigir o que dá para corrigir e fazer de novo do jeito certo agora, né? Vou tentar com a pessoa do jeito certo e seguir. Mas o que a saúde dessa pessoa não vai sofrer com isso, gente? Porque é um peso, cara, do arrependimento, uma coisa que não tem como apagar, não é que nem por exemplo, bati um carro, né? O carro, por exemplo, eu tinha um carro preto, né? Antes desse que eu tenho agora, que nós tivemos um acidente com ele frente com frente, assim, sabe? E arrebentou o carro, amassou pra valer mesmo, né? Saiu de guincho, aí arrumamos, tal, ficou tranquilo, de boa. Mas toda vez que eu olhava pra frente daquele carro, eu lembrava daquela batida. Não tinha uma vez que eu não lembrava. E começou a me incomodar, falei, cara, tá na hora de trocar, né? Vou trocar, pô. Eu tinha tomado já umas cutucadas, nessa daí doeu. E aí tudo você lembra. Aí eu troquei de carro, cara. Comprei outro carro. Pergunta se eu lembro do que aconteceu com o carro preto. Lembrei agora pra contar pra vocês, mas não me incomoda mais, porque eu não vejo mais ele não é mais meu. Foi embora. Entendeu? Esse novo não tem nada, tá tudo bem, beleza. Mas não é assim, cara. Com a pessoa que fez uma besteira, não é assim. Não tem como fazer isso. Não é? Tô falando pra pessoa que fez a burrada, vamos dizer assim. Ela vai lembrar, né? Ela vai lembrar e ela vai ter que saber conviver com isso, sabe? Minha irmã falando, quando ela fala eu até leio, porque ela fala pouco aqui. Olha, eu posso falar porque tem um lugar de fala. O problema é que tem gente que faz e a pessoa só pede perdão porque você descobriu o que fez e vai e faz de novo. É triste, mas eu passei por isso, é verdade. Mas é que tá, né? Que tipo de perdão que é esse, né, Gi? Entendeu? Que tipo de perdão? Você descobriu, né? Você descobriu, sabe? É isso aí, vocês leiam aí, vocês estão aqui na live, leiam aí, compartilhem com ela aí uma ideia, tá bom? Mas é isso aí, falou tudo, né? Sobre isso, cara. Arrependimento é arrependimento, gente. Né? Você não pode se arrepender porque alguém foi lá te chamar a atenção. Você tem que se arrepender porque o Espírito Santo tocou seu coração, sabe? Te incomodou, não é? O Espírito Santo tem que te constranger, pô, nas suas atitudes. Se você faz algo que não é legal, não preciso eu ficar falando. Não precisa sua esposa ficar falando. Pô, não faz isso, vamos mudar. Mudança de hábito, gente, constrangimento do Espírito Santo. Se for, né, se você tiver, tá indo na igreja, tá ouvindo uma palavra, tá lendo a Bíblia, tá tendo entendimento do que está escrito na Bíblia, não tem como, se você tiver, você só não vai ter entendimento se você não leu direito, você tá lendo, fazendo outra coisa. Se você tá lendo a Bíblia, prestando atenção, gente, não tem como você ler aquilo ali e não se incomodar. Eu fiquei extremamente incomodado quando eu cheguei no capítulo de Juízes.
Eu acabei de ler a Bíblia uma vez completa, né? Inteirinha, dias atrás aí, um mês atrás mais ou menos. Quando eu li Juízes, que eu vi que aquela história de que o povo errava por gerações errando, aí vinha alguém e fazia certo, aí lá vem o povo de novo e erra por mais 80 anos, aí vem alguém e faz alguma coisa que preste, aí lá vem o povo de novo e erra por mais 40 anos, aí vem alguém e ajuda de novo, aí vem algum outro trouxa e erra de novo por mais 30 anos. Cara, dá um tempo, não é possível. Pô, se você ler aquilo ali, você vai ver, falar, nossa, tem tanta coisa para corrigir que eu tô fazendo errado aqui. A gente precisa fazer uma leitura, gente, de uma palavra viva, de uma palavra que toque o teu coração. Se você não fizer uma leitura com profundidade, então nem lê, não gasta seu tempo, cara. Agora, você lê ali que, poxa, o povo errou diversas vezes. E não é por nada não, mas esse povo somos nós. Então vai você e faz sua parte, pô. Faz o que é agradável aos olhos do Senhor. Se corrige, se analisa. Não é? Ó, o meu amigo Ale entrou aí. Fala aí, Ale. Seja bem-vindo. Ale é o cara que fazia live comigo. Postei um monte de vídeo dele aí no meu history ali, comigo. Me deu uma saudade. E... então é isso, gente. A gente tem que mudar, porque senão... entendeu? A leitura da Bíblia é uma leitura de uma palavra viva, ela tem que tocar seu coração. Toda vez que você lê, você tem que descobrir algo que você não prestou atenção da outra vez, para você melhorar. Entendeu? Não tem ninguém querendo ser chato aqui. Tô falando pro bem seu, da sua família, das pessoas que você ama. E pronto. Entendeu? Olha o que a Camila falou. Maturidade não é sobre idade, mas escolha. Ô, Camila, você tá assistindo a live aí, Camila? Estão batendo no portão aqui, eu acho, mulher. Você comprou alguma coisa, mulher? Não. Ah, então tá bom. Tem alguém batendo palma aqui. Ó, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo esse negócio, né? É assim aqui, gente. O interior é desse jeito, cara. Os caras... parece que vai acabar o mundo quando eles vão entregar alguma... Ó. Se é aqui, é alguma coisa muito... deve ser ouro. Deve ser ouro, mulher. Nossa, não vai passar aqui não. Meu Deus, gente, que loucura. Quer ver? Vamos ver. Eu fiquei até curioso para saber o que é. Ó. É aqui. O que é, eu não sei. Tô curioso. Deve ser, pessoal. Sabe o que deve ser? Shopee. Ou como é que é o nome do outro? Shein, é. Mercado Livre. Pode ser. Vocês estão vendo, né? Com certeza, gente. Olha o outro aqui, testemunha de Jeová. Não, Alexandre, não é, velho. Não, aqui não dá, não tocam não. Não tocam não. Mas, olha lá. A porta tá aberta, filha. Vai entrar pernilongo. Aqui é interior, não se esqueça. Segura aí, pessoal, que a gente já continua, tá? Desculpa aí pela questão aqui. Meio comprometedor, né? Vamos lá, vou continuar, tá? Daqui a pouco elas entram de volta. Ah, era aqui mesmo, né? Era Shein? Shopee? Não, farmácia, entendi. Era farmácia, pessoal. Normal, né? Normal. É isso. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Bora lá. Então eu tava falando das consequências, né? Do adultério, né, gente? Do pecado sexual aqui. Então vamos lá, vou continuar aqui, ó. Tem alguns paralelos aqui. O adúltero destrói a si mesmo, tá lá em Provérbios 6, 26, 32. Em outro aqui, ó, 1 Coríntios, né? A gente tem lá no capítulo 6, 18 a 20, fugir da imoralidade sexual. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que pensar o quê? Que se a gente fizer alguma coisa de errado, a gente realmente vai estar sempre com aquela conversinha do, poxa,
Eu mereço, né? Eu mereço. Você não merece, não merece, não merece. Você merece é quando você começar a ver que você vai pecar, é você prestar atenção e corrigir a tempo. É isso que você merece. E para isso a gente precisa buscar ferramentas que a gente consiga se fortalecer, né? Se fortalecer, se proteger, entendeu? Senão, se a gente for lutar sem arma, vai perder, não é verdade? Olha só que legal isso aqui, ó. Legal não, é ruim, é péssimo que eu vou ler, mas é uma verdade, é isso que eu quis dizer. Do versículo 15 ao 20, nós vamos ter aqui o que é o projeto de Deus realmente para essa vida de intimidade, para essa vida que Ele nos proporciona, né, de se relacionar. Então aqui, o adultério rouba muito mais do que dá. Você perde, você só perde, você não ganha em nada. Não ganha em nada, é que nem a droga, é que nem a bebida, é que nem tudo que vicia. Por quê? Quem bebe, bebe por quê? Eu escutava, vou fazer um testemunho da minha infância. O pessoal falava assim, você é muito chato, cara, tem que tomar um negocinho aí pra você ficar mais relaxado. E eu nunca tomei, né? Não tomava, nunca me envolvi com nada assim. Aí eu falo pra vocês, se eu preciso tomar algo pra eu ficar diferente, é porque eu sozinho não sou legal. Meu jeito não é aceitável. O meu jeito ninguém aceita, ninguém quer, né? E se é assim, eu preciso aprender a ser mais legal, de uma forma natural, concorda? O que significa isso? Eu preciso entender por que eu sou tímido. Não é o meu caso. Por quê? Porque eu já entendi. Eu me tornei um cara extrovertido, que fala, né? Que gosta de conversar, que gosta de trocar ideia, entendeu? Que gosta de escutar as pessoas e ajudar, não é? Mas se você é tímido, você precisa buscar alguma forma de você deixar de ser tímido. Primeiro entender por que você é tímido e qual que é o teu medo. Você acha que as pessoas vão te aprovar? Você acha que as pessoas vão te condenar, te julgar? Se for isso, você está andando com as pessoas erradas, né? Então você precisa encontrar um motivo, né, para entender o porquê da sua timidez. Às vezes é algum trauma de infância, alguma coisa assim, para isso você precisa conversar, não é? Mas não é de jeito nenhum a solução você tomar um negocinho para você ficar mais relaxado. Isso vai mudar a sua personalidade. Sabe qual é o pior? No outro dia você vai ter voltado para aquela pessoa que é o tímido, é o que não consegue se soltar. E aí você vai ficar dependendo de uma coisa, e de outra coisa, e de outra coisa, e a coisa vai ficando cada vez mais, a régua vai subindo para o mal, e você vai se envolvendo, e quando você vê, você já perdeu a sua vida, não é? Então, fico alerta. Não vou entrar mais em tantos detalhes disso, tá? Vou voltar para a palavra. Vamos lá. Peraí, cadê? Vou ler uma partezinha aqui, vai. Vou ler só uma parte. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, pelas ruas dos ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Que mais aqui? Por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Vou ler só esse pedaço aqui porque tem algumas coisas aqui que talvez não caia legal aqui na live. Vou na explicação, tá bom? Então o que a gente tem que entender é uma coisa muito simples. A pureza e o prazer não são inimigos. Beleza? Pureza e prazer não são inimigos, tá? Então eles convivem num contexto certo. Qual que é o contexto certo para isso? O casamento, não é? Então Salomão ensina que o amor conjugal ele é sagrado, vivo e cheio de prazer legítimo. Prazer legítimo. A cisterna representa o relacionamento exclusivo, íntimo e abençoado por Deus. Em Gênesis a gente tem lá, serão uma só carne. Em Hebreus 13 a gente tem lá, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Em Cantares, capítulo 4, versículo 12, está assim, jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha. Então são algumas palavras que valorizam a união, o casamento, gente. A gente tem que valorizar a instituição do casamento. É algo que Deus ama, é algo que Deus fez para a gente constituir as famílias.
Nós precisamos valorizar. Eu faço uma colocação quando eu ministro alguma palavra lá no nosso grupo, né? A gente tem um grupo aqui na cidade, né? Que a gente chama de Connect, e lá em São Paulo a gente chamava de célula. E aí a gente traz uma palavra assim, geralmente quando eu tenho oportunidade eu sempre falo a respeito disso, que é o quê? Quando você vê que o seu casamento ele tá numa certa decadência, o que é que você tem que pensar? Você tem que voltar lá no primeiro dia. Porque assim, ó, aquele momento que você olhou para sua esposa lá atrás, pela primeira vez, né? É onde você tem que olhar e falar assim, naquele momento tocou meu coração. E aí você volta lá e revive aquilo. Porque por conta da vivência, da convivência, por conta de você descobrir as fraquezas da pessoa e o dia a dia e os desertos que a gente passa junto, as dificuldades que está passando, pode ser que você vá perdendo a vontade de estar com aquela pessoa. A gente vê casais que não conseguem orar olhando um no olho do outro. Eu acho isso muito ruim, né? Muito grave. E acho que não está certo. E aí, gente, o que moveu você? Minha pergunta é simples. O que moveu você lá atrás para você, vamos dizer assim, chegar nessa pessoa? A minha esposa, eu vi ela, a primeira vez que eu avistei a minha esposa foi na academia, a gente se conheceu lá, e eu, bom, quem conhece lá essa academia que eu treinava, talvez acho que daqui só o Márcio, que tá assistindo a live agora, mas a gente fazia um exercício de costas no andar de baixo, e tinha um espelho de frente com o aparelho, assim, ó, e eu conseguia ver quem tava chegando na academia, na recepção. E eu tinha acabado a minha série, eu sentei e olhei assim pra cima e vi ela apontando assim, ó, na catraca, passando. E aí no que passou na catraca eu avistei ela por inteiro. E aí ela pegou e saiu e subiu uma escada que tinha assim, foi embora. E entrou. Foi a primeira vez que eu vi. Eu olhei e aquele momento eu não esqueço que eu enxerguei ali. E aí depois eu comecei a vê-la, né? E eu cheguei pro professor. A minha irmã, cara, que palhaça, conheceu a academia quando um dia ela foi fitness. Pior que ela ia na academia comigo um tempinho mesmo, cara de pau. Então, e aí depois de um tempo eu cheguei no professor e fui falando pra ele, né? Falei, cara, eu vou casar com ela. Ele, mas ela namora. Eu falei, azar dele, vai terminar um dia aí, cara. E não é que daqui a pouco a mulher aparece solteira? Aparece solteiro, e aí a gente começa a se conhecer, vira amigo e tal, tem um tempão conversando, né? Enfim, mas eu percebi algo diferente. Então assim, sempre que é bom eu sempre voltar nesse dia, né? Porque aí você vê aquela magia ali, sabe? Você fala assim, nossa, cara, olha que sentimento legal, né? E os casais precisam fazer isso, cara. Se você tá com alguma questão no teu casamento, volta lá nesse momento que eu te falei, que eu tô te contando aqui, que no meu caso foi a minha esposa passando na catraca da academia, eu vi ela lá. Ali foi onde eu conheci, né? Depois eu teve algumas outras situações legais ali, né? Tipo, a gente foi se conhecendo, saiu e tal. Então, poxa, lembra da sua esposa no dia que você saiu a primeira vez com ela? Pra onde você foi? Leva ela lá, cara. Nem que vocês vão lá brigando, mas vai, entendeu? Bota a mulher dentro do carro, vai lá onde vocês saíram pra jantar, primeira vez, né? Vai lá assistir o filme, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que tentar resgatar o relacionamento, né? Uma vez eu tava com a minha mãe e com o meu padrasto, minha irmã vai dar risada pra caramba agora. A gente foi assistir um filme, isso foi lá pra 2009, gente. Acho que a história eu nunca contei em lugar nenhum, nem pra minha irmã. A gente vai assistir o filme do Senna, que a gente gosta do Ayrton Senna, né? E aí a gente vai assistir o filme do Senna, aquele filme que é tipo capa amarela assim e tal, né? Eu tenho o DVD aqui em casa. E aí fui eu, a minha mãe, o meu padrasto, mais uns 2 amigos nossos, né? Ah, minha irmã falou que tava, verdade, ela tava mesmo. Meu, e eu dei tanta risada, cara, porque a minha mãe caiu na besteira de virar pro meu padrasto e falar assim pra ele, assim, porque você não me leva no cinema?
Porque, ó, tem que vir ele aqui pra agitar, pra vir no cinema. Ele, claro que eu levei você no cinema. Ele, e quando você me levou no cinema? Ele, claro, a gente não vai assistir Ghost. Cara, Ghost é um filme de 1988, 87, sei lá. A gente tava em 2010, gente. E ele falou na maior naturalidade. A gente caiu na risada, meu. Mas foi muito engraçado, cara. Aí você para pra pensar, né? Tipo assim, olha só. A cabeça dele foi lá atrás, lá. Se bobear, a cabeça dele foi lá mesmo. Pô, normal, eu levei você. E nesse dia, com certeza, eles lembraram disso, né? Então, olha só. Ele lembrava, ela nem lembrava mais, se bobear. Mas é isso, a gente tem que criar essas coisas, sabe? Essas lembranças legais, assim. Quando o nosso casamento não estiver bom, é isso que eu falo lá pras pessoas. Cara, volta lá no começo, gente. Vai lá da onde nasceu esse sentimento pra retomar, não é? É isso, vocês têm que fazer isso, você tem que cuidar, né? Então assim, você tem regado, né? O seu jardim, não é? Sabe? Você tem cuidado do que você tem em casa. É isso que a gente tem que fazer, gente, não é? Um dia ou outro você não tá bem. Hoje mesmo eu tava meio chateado aqui, tava falando com a minha esposa agora um pouquinho antes da live. Aí eu sentei no sofá com ela e falei, vamos orar? Ah, vamos orar. Aí eu orei, eu tava meio quietão mesmo, hoje eu tava meio pra baixo. Aí oramos juntos, sabe? Tá tudo bem, tá tudo bem. Amanhã é outro dia, né? Mas nada tá se perdendo, não perde o brilho, não perde a vontade, sabe? É isso, gente. Mas é que tem dias que tá mais difícil. Agora tem casais que já estão mortos. Vocês têm que fazer alguma coisa. Então, gente, Deus criou o prazer para o casamento, tá? E olha só, fidelidade é fonte de alegria, não é prisão, né? Não é para você se sentir preso. Ah, sou fiel, estou preso. Não, você não está fazendo favor para ninguém. Você está sendo digno. Simples assim. Vamos lá. Versículo 21 ao 23. São os últimos, mas depois eu vou incluir uma outra parte aqui que eu trouxe, que é uma curiosidade, que eu quero alertar vocês sobre algo muito forte. O olhar de Deus e as consequências, gente. Então nada fica oculto ao Senhor. Deus vê tudo. Deus vê tudo. O pecado, gente, ele escraviza você. Você peca e você vira um escravo do seu pecado, certo? Então assim, o pecado ele vai criar cadeias invisíveis na sua vida. Você tá vendo aquilo que você fez, você sabe aquela questão que você aprontou ali, e é invisível aquilo. Você tá vendo, Deus sabe, e você tá ali, preso naquela situação, né? Não tem ninguém te prendendo, mas você tá preso numa situação de uma atitude errada que você tomou. Né? Então a falta de disciplina ela vai gerar uma morte lenta, né? Então o olhar de Deus e as consequências. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele será preso pelas cordas do seu pecado. Né? Vamos lá, vou ler o versículo todo, né? Então, eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele pesa todas as suas veredas, né? É a primeira parte que eu falei. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então nada escapa do olhar de Deus. A pessoa que se entrega ao pecado, ela acaba presa por ela mesma. Você cavou um buraco e se enfiou lá dentro. Simples assim. Vai gerar culpa, vai gerar vergonha, vai gerar um afastamento. E a disciplina de Deus, gente, guarda isso para você. A disciplina de Deus, ela não é um castigo, tá? A obediência não é um castigo. É simplesmente, gente, uma tentativa de te libertar antes que o pecado destrua você, antes que o pecado consuma a sua vida. A obediência, gente, você tem que ser obediente. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. Você tem que ler essa Bíblia de novo, com uma palavra viva. Você tem que interpretar isso daí e achar que você está fazendo realmente tudo errado. E confere na Bíblia se você está fazendo certo. Vê na palavra. Esse é o melhor manual de instruções que tem. Tá bom?
Ou seja, libertar antes que o pecado destrua. A gente tem que fazer isso, gente. A gente tem que já se analisar agora, hoje, nesse momento, ver se está fazendo algo errado. Ver se está tomando uma atitude errada. Ver se está com hábitos ruins. Não é? Tem que ser agora, gente. Então o que a gente tem de paralelos aqui, ó? Salmo 139, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele sabe o seu coração. Você pode esconder de qualquer pessoa, de Deus você não esconde. Você está na intenção de fazer algo errado, né? O vosso pecado vos há de achar, está em Números. E Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tossidinha básica aqui. Aí vem a pergunta. Você vive como se Deus estivesse vendo tudo? Ou como se Ele não estivesse olhando para você? É isso aí, né? Então você tem que lembrar disso, gente. Você esconde de mim, de Deus não. Você esconde da sua esposa, de Deus não. Você esconde do seu marido, de Deus não. Beleza? A maior prisão do pecado é achar que está tudo bem, né? Então a gente fala aqui, por exemplo, a sexualidade é bênção dentro da aliança. Opa, tô lendo aqui a nossa amiga Vanessa escrevendo aqui pra gente, ó. Exatamente, tô sendo humilhada no meu trabalho, mas sei que Deus tá vendo tudo. Tudo bem, Deus está vendo tudo, e você não peque. Deixa, se alguém tiver que pecar, que quem vai pecar é essa outra pessoa que está te humilhando. Provavelmente ela não tem entendimento da palavra, provavelmente ela sofreu algum trauma e ela está descontando em você. Olha para ela com amor, entendeu? Entregue algo melhor do que ela te entrega. Você escreve aí pra mim se faz sentido. Escreve pra mim se acha que faz sentido isso daí que eu te falei. Entrega pra ela amor, entendeu? Se tem alguém que tá querendo derrubar e você tá fazendo algo que é o melhor que você pode, você sabe que tá dentro dos padrões que você precisa entregar, deixa essa pessoa fazer errado. E o que você puder entregar pra ela de melhor seu, entrega. Mesmo ela te tratando mal, mesmo ela te humilhando, entendeu? Às vezes ela está precisando de uma palavra. Ela está querendo descontar em você alguma coisa da vida dela, alguma coisa que ela não tem e você tem. E aí, gente, é onde entra algo que eu converso muito também lá no meu grupo, que é sobre a gente ter, tá? A gente tem, com as nossas histórias de vida, uma experiência que com certeza é resposta de oração para as pessoas. A gente tem testemunhos que é resposta de oração para as pessoas. Você já viveu, aquela pessoa está esperando para viver. E aí você pode testemunhar, você pode orientar, você pode falar qual que é o caminho, você pode fazer o seu melhor, entregar algo bom para ela também conquistar, para ela também sair, para ela ter uma mudança de hábito. Ao invés de você simplesmente entrar nessa energia pesada, entendeu? Pô, tal pessoa tá reclamando de mim, mas você é isso, você é aquilo. Não, sai dessa. Devolva para essa pessoa, a minha frase, gente, vou falar de novo. Devolva para ela o que Jesus faria, entendeu? Devolva para ela aquilo que Jesus daria se ele estivesse no seu lugar. Se ele tivesse sendo como ele foi, né? Digamos assim, ele foi lá crucificado, né? Então, se ele estivesse lá nesse ambiente de trabalho seu, sendo maltratado, como ele agiria? Aí você pensa como ele agiria e age igual. E eu te garanto, vou te dar algumas dicas. Mansidão, vai agir com mansidão, vai agir com amor, vai agir com uma postura íntegra,
Entendeu? Ó, que a Camila escreveu, devemos entregar o que queremos receber. Entrega para ela aquilo que ela não está te dando. Você vai inspirar essa pessoa, pode ser que ela fique desconcertada. E aí você leva para ela um outro posicionamento, uma outra mentalidade, um estalar, sabe? Que ela não estava tendo de lugar nenhum. Essa pessoa está sendo às vezes doutrinada num lugar onde não agrega nada. E aí você vem e mostra o que é o amor de Deus para ela. E aí você não só resolve a sua situação com ela, mas muitas vezes você vai resolver, pode ser que você resolva o trauma que ela passou que faz ela agir, aí ela melhora o hábito dela, entendeu? E você serve no reino. É isso que eu tinha para te falar. Não sei se você achou que faz sentido, escreve aí pra gente aí, troca uma ideia aí com o pessoal, tá bom? Mas é o que eu senti de te falar. Vou continuar aqui, turminha. Se tiverem mais questões aí, manda aí pra gente que a gente vai pedir um discernimento, né, do Espírito Santo, vai acontecendo as coisas aqui, a gente vai ajustando aí, ajudando o pessoal do jeito que dá. Ó lá. Então, o que acontece, ó? O que ensina, né, o capítulo de Provérbios? Então, sobre a sexualidade é bênção dentro da aliança, dentro do casamento. Liberdade. A liberdade ela só existe com responsabilidade. Sabedoria começa com limites saudáveis. O pecado, ele seduz, ele mata. A família, Deus usa o casamento para formar caráter. Olha só, quem não se alimenta da sabedoria se alimentará da sedução, do desejo e etc. Não sei se isso é claro para vocês, né? Para mim é bem claro, tá? Uma outra coisa aqui, ó. O pecado, vamos lá. O pecado sexual destrói em silêncio antes de destruir em público. Não é? Ninguém vê. Daqui a pouco um fica sabendo, o outro vê, o outro descobre, o outro viu entrar num lugar, aí destrói em público. Casamento precisa de investimento emocional e espiritual. A fidelidade, essa frase eu adorei. Escuta aí. A fidelidade não é apenas não trair, é priorizar o cônjuge. Vou falar uma frase para vocês aqui, ó. Tem gente, fala a Deus, tem gente que acha que é normal a pessoa casar, sério, e eu já escutei diversos relatos, eu não estou falando de ninguém específico da live, não, estou falando de diversos relatos que eu já vi. A pessoa casa e dorme cada um num quarto, velho, cada um num quarto. Tem gente que passa anos sem dormir com a esposa, com o marido, velho. Pra que casou? Se é isso, se é desse jeito, não faz sentido. Eu já vi, eu fiquei sabendo de muitas pessoas assim, e a pessoa fala normal. Ah, dorme lá porque ronca. Ou dorme ali porque, pô, a vida toda dormiu lá assim, né? Pô, eu nem preciso continuar, né? Pô, desculpa, cara. Aí eu falo pra você, o que a Camila falou, o amor esfria, tá? Então você concorda que fidelidade não é apenas não trair? Você vai deixar a sua esposa dormir numa cama sozinha, cara? Você vai deixar seu marido dormir porque ele ronca, vai dormir em outro lugar? Dá um tempo, sabe? Então assim, é isso aí, ó, Graça, é isso aí mesmo, é amigo. Se é amigo, não casa, cara. Entendeu? E assim, é priorizar o seu cônjuge, né? Priorizar o seu cônjuge, cara. Tem que dormir na mesma cama, pô. Ó o Márcio falando aqui, ó, que bonitinho, o casal tem que dormir de conchinha no início da noite. Geralmente é no início da noite mesmo, porque depois fica um calor, aí dá um chute na gente, né? Não, mas é brincadeira, mas isso daí é uma coisa que é normal, né, gente? Porque eu, por exemplo, sou mega calorento, a Camila também, né? Ela às vezes, tá calor, não sei o quê.
Porque acho que eu que sou muito calorento. E aí é complicado mesmo. Mas, cara, você vai... Eu vou falar pra vocês, acho que no meu casamento em 13 anos aí, putz, que eu dormi sozinho, sem ela, acho que foi umas 2 vezes, 3 no máximo. Uma vez eu dormi na casa da mãe dela, que eu tava de trabalho, eu deixei o carro pra arrumar, já tava morando aqui no interior. Meu, foi horrível, cara. Não foi horrível dormir na casa da minha sogra, de jeito nenhum, dormi de boa lá, tranquilo, mas assim, ruim, sabe? Aquela sensação de, poxa, cadê minha esposa, cadê minha filha, cadê minha casa, sabe? É muito ruim, cara. Quem normaliza isso daí não faz questão de ser casado, né? Desculpa, tá? Não faz questão, não serve pra ser casado, a real é essa, né? Aqui, ó, a Vanessa aí, ó. Eu gostava quando meu ex-marido roncava. Pô, será que você separou dele porque ele roncava, velho? Não, mas dá um jeito, gente. Põe aquele adesivo no nariz, manda o cara fazer tratamento, vocês têm que dar um jeito. Não deixa dormir de barriga pra cima, tá aqui a pessoa que ronca, né? Tem que dormir virado pro ladinho ou pra baixo, né? Aí dá uma aliviada. Dá um jeito, gente, pelo amor de Deus. É isso aí, ó. Tem tratamento para ronco. Vamos procura lá no YouTube, no Google, ChatGPT, sei lá, né? Ó o Luiz. O Luiz apareceu aqui na live. Eu já penso, se Deus deixasse a gente só porque a gente ronca, marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Isso aí. É isso, gente. A gente tem que dar um jeito, cara. Você casou, é para todos os momentos, né? A gente não fala lá, geralmente tem aquela historinha, né, aquela declaração na hora do casamento, né? Então a gente tem que dar um jeito, tá? Mas não permita isso dentro da sua casa, dentro do seu casamento, porque vai desgastar e vocês vão se distanciar. Vou correr aqui, tá? Vou correr porque o assunto tá engraçado aqui, mas vamos seguir que eu tenho um negócio importante de falar. Então a pureza, gente, ela começa na mente e no olhar, tá? Então o que eu tô deixando entrar nos meus olhos e ouvidos que me afasta da sabedoria, né? Eu tenho colocado limites para que eu possa proteger a minha aliança, né? Eu sei até onde é o meu limite que eu posso chegar. Eu tenho celebrado e valorizado a pessoa que Deus me deu. É isso que eu acabei de fazer aqui com vocês, não é? Fiquei pensando nos dias que eu dormi longe da minha esposa. Fiquei com o maior sentimento de incômodo, cara. Não dá, eu valorizo isso que eu conquistei, que Deus me permitiu viver, né? E eu não consigo mais dormir assim, sozinho. Sozinho eu dormia quando eu era solteiro, era horrível. Em quais áreas da minha vida ainda não me disciplinei, né? E é isso aí, ó, que o Michel falou, dormir separado enfraquece a intimidade. Não tem como, cara. É ruim, é péssimo. Você realmente vira um amigo. Aí eu vou pedir pra vocês, gente, pensar em coisas que você precisa afastar da sua vida pra você proteger o seu relacionamento, tá? Então com os homens, estou falando mesmo, tipo assim, o que você precisa deixar longe de você para que você possa cuidar do seu relacionamento. Mulheres, o que precisa? Tá longe de vocês para que vocês monitorem o seu relacionamento, né? Então orem em cima disso, não precisa falar, não precisa escrever, não olhe para o lado, não tenha nenhum movimento suspeito ou brusco, só fale com Deus a respeito disso. Deus, a minha fraqueza é essa fraqueza aqui, eu preciso que o Senhor me ajude a superar, não é? Se antecipa antes de que você se perca, né? Num problema que você tem, que às vezes foge do seu controle, não é? Então olha só, Provérbios 5 não é apenas uma advertência contra o adultério, mas é um convite a uma vida de plenitude no casamento, honrando a Deus, a família, a saúde emocional e espiritual e o plano divino para o prazer e para a fidelidade, né? Então pureza e alegria, elas caminham juntas dentro da sabedoria. Mas o que eu quero trazer agora aqui no final, nessa parte final para vocês, é uma reflexão, porque eu quero mostrar para você que todo mundo está sujeito a passar por alguma questão que você se corrompa, né? E como eu vou provar isso para você? Olha só, eu juro para vocês que eu peguei e fiquei muito pensando assim, a respeito de Salomão, né? Então, gente, eu quero falar para você o seguinte: Salomão, ele sabia o que era certo, mas mesmo assim ele pecou. Salomão escreveu tudo isso que eu acabei de falar para vocês, a live toda, foi Salomão que escreveu. E mesmo assim ele pecou. Por que ele pecou? Né? Não é algo assim, sabe?
o que a gente tem que entender é uma coisa muito importante, ó. O conhecimento, ele não garante a obediência. Consegue pegar isso? O conhecimento não garante a obediência. Entendeu? Então a gente vai pensar assim, ó, Salomão, ele sabia, mas ele caiu, né? Salomão, ele foi o homem mais sábio da sua época. Ele mesmo escreveu advertências para as pessoas, várias pessoas. Então ele falou sobre o perigo do quê? Da imoralidade, né? Da idolatria, dos relacionamentos com mulheres estrangeiras e pagãs, que isso aqui tá no Provérbios 5, 7 também. Mas assim, o que a gente tem que entender na prática é que, olha, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Está lá em 1 Reis 11, 4. Ele teve, gente, 700 esposas e 300 concubinas. Muitas delas cultuavam outros deuses. Virou uma salada de fruta dentro da casa do cara, de mulher estrangeira, trazendo ídolos, trazendo um monte de outras crenças ali, para um cara que era o cara mais sábio da sua época, que falava com Deus, que chegou para Deus e orou pedindo sabedoria. E por que ele fez isso? Ou seja, ele se corrompeu no final da vida dele, né? Então o resultado disso tudo foi o quê? Uma idolatria, uma corrupção espiritual. Uma coisa que não faz o menor sentido. O cara tem 1000 mulheres. 1000 mulheres, gente. Você já parou pra pensar a quantidade de cabelo, velho, que tinha nesses banheiros? Você já parou pra pensar, a conta de luz da casa desse cara, velho? Quanto que vinha? A luz devia cair. A luz devia cair direto, porque imagina a quantidade de secador ligado ao mesmo tempo, cara. Salomão, 1000 mulheres. 700 mulheres e 300 concubinas ligando o secador ao mesmo tempo. Você consegue imaginar a loucura dessa, gente? Já pensou? Imagina se naquela época tivesse Mercado Livre. Imagina se naquela época tivesse Shein. Os caras batendo no castelo. Mercado Livre! Um atrás do outro. Um atrás do outro. Já pensou nisso, velho? Quantidade de... Ia tipo parecer aquele negócio quando você vai levar coisa no correio lá. E no Mercado Livre tem aquele monte de caixa. A casa do cara ia ser isso, velho. É muita mulher, gente. É muita coisa, né? Não, mas brincadeiras à parte, assim, realmente foi assim, os pecados que ele cometeu estava diretamente relacionado ao que ele mesmo ensinou que não tinha que fazer. Você consegue pegar isso? Então, assim, e por que isso aconteceu, né? Ó, aí eu tenho 3 coisas aqui para passar para vocês, tá? Muito importante, eu quero que vocês prestem muita atenção. São 3 explicações aqui, tá? Que eu idealizei aqui, desenhei e pesquisei, né? Que olha, por que isso aconteceu com ele? Por quê? Porque sabedoria não substitui vigilância. Certo? É uma coisa. Então a sabedoria ela vai alertar, mas ela não nos obriga a obedecer. A soberba procede à ruína, Provérbios 16, 18. Nós vamos passar por isso lá para frente, quando nós formos falar dele. A soberba procede à ruína. Salomão começou humilde, mas terminou autossuficiente. Outro ponto, os pecados que não são vencidos crescem. Aquilo que você não trata, cresce. Aquilo que não está tratado em você, está dentro de você. E está aumentando, e você não trata. E está aumentando, e você não trata. Chega uma hora que estoura, não é? Então o pecado ele nunca fica estático. Se não é tratado, ele avança até te destruir. E o terceiro ponto, a tentação não respeita títulos. Pode ser, ó, eu fiz uma listinha, sábio, pastor, líder, cheio de dons, ainda assim vai cair. Sabe por quê que eu falei que, ó, sabe por que eu falei que sabedoria não substitui vigilância, os pecados que não são vencidos crescem e a tentação não respeita títulos?
por esses 3 motivos, Jesus disse uma frase: vigiai e orai. Está lá em Mateus 26:41. Vigiai e orai. Você precisa vigiar. Como eu falei lá no comecinho da live, da câmera de segurança. Vigie e ore. Você sabe a sua fraqueza, você sabe se você é um cara viciado em alguma coisa, você sabe se você é uma mulher consumista, você sabe se você é uma mulher que às vezes, vamos dizer assim, estava acostumada a ser bancada por alguém que tinha muito dinheiro e hoje você não vive mais isso, e aí você fica, pode ter que você tenha isso em você, né? E hoje você está tendo que conviver com alguém que você gosta, mas que não tem dinheiro, a vida é mais dura, mas você gosta, mas a pessoa é do bem, te ama, trata você como uma princesa, mas assim, não tem aquele mesmo poder aquisitivo, porque vocês estão construindo, então aí alguém precisa se tratar, não é? Se você tem um trauma e você nunca falou pra ninguém, você precisa orar em cima disso, você precisa orar por todos esses pontos, gente, né? Não é indireta não, pô. Mas é verdade, gente, isso daí, porque o consumo, ele é um vício, entendeu? Como qualquer outro, né? Claro que é um vício que, assim, de vez em quando a gente precisa ir lá e comprar, pô. Eu não sou ninguém pra falar isso porque eu não compro nada. É difícil comprar, mas aquele consumo excessivo, realmente, gente, é muito complexo. Você achar que você precisa de tudo, você tá errado, pô, né? Então, gente, vigie e ore. E aí, ó, saber o que é certo não é o mesmo que viver o que é certo. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, né? Mas se o coração não se rende diariamente a Deus, né, a queda pode ser inevitável. Então, assim, a vida de Salomão, ela mostra pra gente o quê? Um início sábio, um meio de glória e riqueza e um fim de idolatria e queda. Em resumo. E para nossa vida, né, Provérbios vai falar o quê? Para a gente proteger o nosso coração da sedução. Salomão, ele explica uma teoria para a gente. Mas a sua própria história, gente, ela se torna um aviso vivo para a gente se atentar. Se eu não vigiar, eu posso perder tudo aquilo que Deus me deu. Tudo aquilo que Deus me deu. Assim como Davi, naquela situação ali do filho, eu quero que você se coloque no lugar de Davi, que cometeu um pecado ali muito grave, e que Deus adoeceu o filho dele e tirou o filho dele. Se coloca no lugar. Se você tem filho, você vai pecar. Se coloca no lugar. Pega a sua parte do castigo de Davi e encara isso pra você. Tipo assim, se eu vou fazer alguma coisa, você pensa assim, se eu fizer, Deus pode tirar meu filho, pode adoecer meu filho, pode gerar algo muito ruim na minha vida como consequência de uma atitude minha. Eu não posso fazer. Deus, me ajuda, não me deixa pecar. Não é um gatilho aí pra você? Quando for fazer uma besteira, você ter esse gatilho e lembrar disso? Né? Então, se eu não vigiar, eu posso perder tudo aquilo que Deus me deu. Né? Em Eclesiastes, né, também escrito por Salomão, a gente tem gente que fala que isso é um arrependimento final dele, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Temam a Deus. Temam a Deus. Temor. Não é medo. Não é medo. Temor é respeito. Você consegue fazer essa leitura que temor é respeito, não é medo? Certo? Siga os mandamentos, gente. Estejam dentro da palavra. Tenta se corrigir um pouquinho por dia. Tenta ir ajustando. Então, se mesmo o homem mais sábio caiu, né? Por que a gente não corre esse risco? A gente corre esse risco. Então vamos tomar cuidado. Então, assim, algumas realidades e lições aqui ficar pra gente. Salomão sabia, né? Mas conhecimento não salva. Salomão caiu, ninguém está imune. E Deus o chamou de volta, né? Sempre a graça, sempre a restauração. Mas a gente tem que vigiar e orar. E aí a gente vai para
uma parte final aqui, né? Uma parte final. Eu vou ler aqui para vocês. É um apelo mesmo para você voltar o seu coração para a sabedoria, né? Que vai falar assim, eu escrevi isso aqui, está escrito, eu vou ler para vocês. Talvez você conheça a palavra, talvez como Salomão você já tenha ensinado outros, mas em alguma área da sua vida você deixou o coração se afastar. A sedução pode ter sido doce no começo, mas agora você sente o peso da culpa, o medo da exposição, a tristeza por ter deixado Deus em segundo plano. Hoje o Senhor está te chamando não para te envergonhar, mas para te resgatar. O mesmo Deus que deu sabedoria a Salomão está aqui dizendo ao seu coração, filho, filha, volte para mim, eu quero restaurar você por completo. Ou seja, se existe algo tentando roubar o seu casamento, a sua pureza, a sua comunhão com Deus, a sua alegria espiritual, hoje é o dia de fechar essa porta. Hoje é o dia de romper com a sedução que destrói e abraçar a sabedoria que liberta. Se você deseja escolher a fidelidade, guardar seu coração, viver em novidade de vida, honrar Jesus com seus olhos, mente e corpo, então faça uma simples oração com sinceridade para Deus. E aí aqui eu até coloquei que eu vou orar com vocês, né? Eu vou falar essa oração para você, para que isso toque no seu coração. Depois a gente vai orar juntos para finalizar e fazer algum comentário rápido aqui para terminar às 10 horas. Olha só. Senhor, eu reconheço que a tua sabedoria é vida para mim. Perdoa meus pecados e restaura meu coração. Toma meus olhos, minha mente, meu corpo para a tua glória. Fortalece minha fé, protege minhas alianças e guia meus passos de volta ao teu caminho. Eu quero terminar a minha vida mais perto de ti do que quando comecei. Né? Em nome de Jesus, gente. Amém. É isso, eu quero terminar minha vida mais perto dele do que quando eu comecei. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós precisamos vigiar, nós precisamos monitorar todas as nossas atitudes. E, gente, precisa ser um cuidado diário. É diário. Né? Aí eu dou aquela puxadinha, puxãozinho de orelhas, que falo que a gente não pode se contentar em ir para a igreja no domingo e achar que está tudo bem. Não dá. A igreja, o culto é um alimento para a gente, sabe? Porque você escuta uma palavra ali, e nas igrejas que a gente frequenta, né, geralmente, não sei, pode ser que tenha pessoas de outras denominações aqui, de outros tipos de igreja evangélica, que seja mais rigorosa, mais, né? Mas é algo tão leve, gente. Né? É confrontador, claro que é mais confrontador ainda. Quanto mais você estiver longe, mais confrontador vai ser, porque significa que você precisa se transformar. Então, quando você chegar na igreja, você vê que algo falou um negócio, te incomodou, outro negócio te incomodou, pô, é que você precisa mudar, cara. Sabe por quê? Porque se você começar a ir, caminhar, ler a palavra, olhar no detalhe, pedir direção para Deus em oração, ele vai começar a te transformar, não tem como ele não te transformar. E aí cada vez menos aquela palavra que vai estar lá na igreja vai ser confrontadora para você. Vai ter coisa que vai confrontar. E você já sabe, opa, pelo menos eu estou falando para vocês da minha maneira, como que eu ajo. Eu sou o nerd da igreja, eu sento na primeira cadeira, eu gosto de sentar lá na frente, primeiro que eu não escuto muito bem. Então eu gosto de escutar lá, porque eu gosto de ficar olhando para a cara do pastor colado, que nem quando eu ia na faculdade. Eu ficava na cara do professor. E aí eu gosto de ficar ali ouvindo a palavra, é a melhor coisa que tem. Porque aí eu escuto o que o pastor está falando, eu interpreto, eu vejo o que eu preciso mudar, o que é que eu já preciso tomar alguma atitude imediata, né? E aí eu levo de lição de casa, cara. Próximo culto eu tenho que voltar com isso aqui resolvido, eu tenho que voltar com isso aqui melhor, eu tenho que voltar com isso daqui, e às vezes a gente erra, pô. A gente escorrega. E não é por isso que a gente vai desistir. Agora, a gente assistiu um culto aí na quarta-feira passada lá na igreja, que foi uma amiga nossa que pregou, uma irmã nossa da igreja, que é nossa líder inclusive,
E ela usou uma frase, e eu falei disso no sábado quando eu preguei lá na igreja, lá para o nosso grupo, né? Teve a pregação aí que vocês viram algumas imagens. A igreja não fica parada. A igreja ou caminha e avança, ou ela volta para trás e retrocede. É sobre isso, gente. Não tem como ficar parado. Ou você está retrocedendo, ou você está avançando. Entendeu? Sabe por quê? Porque quando você está em cima do muro, você está retrocedendo. Quando você está sem atitude, você está retrocedendo. Entendeu? É simples assim. É aquela historinha do muro. Um lado tá lá o lado de Deus, anjos do Senhor, né? Jesus está ali pregando, né? E está ali, vem pro meu lado aqui. E você em cima do muro. Do outro lado, Satanás, sozinho, sem ninguém, tudo pegando fogo. E aí, tranquilo, de boa. Aí a pessoa que está no muro olha pro Satanás e fala, pô, mas do lado de cá todo mundo me chamando, do lado de lá você aí tranquilão. Por quê? Por que você está tão tranquilo assim, não está me chamando? Aí ele olha para a pessoa, o Satanás olha para a pessoa e fala, é porque o muro é meu, você está no muro, você está comigo. Fala a Deus, né? Então, gente, sai do muro, avança. Você só tá perdendo tempo se você não avançar, sabe, na palavra, não avançar na caminhada com Deus, não orar, não se preparar, não se capacitar, não se posicionar. Só tá perdendo tempo, cara. Chega de viver uma vida, gente, corrompida, que não é a vontade de Deus, não é agradável aos olhos do Senhor, não é o que Ele tem para você como propósito. Assuma o propósito de Deus. Não tem nada melhor do que a gente viver o propósito. Não tem nada mais gostoso do que a gente viver o propósito. A gente descobrir que você tem uma utilidade muito maior do que você imaginava. Quando eu descobri que eu era muito útil, eu fiquei muito feliz. Eu falei, era isso, né? Quando eu descobri que às vezes o meu jeito meio grosseiro para falar era para eu trazer uma palavra confrontadora, eu fiquei muito feliz, que eu falei, poxa, eu não sou louco, né? Eu não sou violento, eu tenho que usar esse meu tom de, às vezes, um pouco mais duro para pregar a palavra para as pessoas, para salvar as vidas. Eu estou salvando, eu não estou matando, eu estou salvando. E aí quando você descobre isso, você fica muito feliz, você fica cheio, você fala, poxa, cara, eu quero viver esse negócio cada vez mais. E aí você segue firme. Mas é uma luta diária, todo dia vão tentar te derrubar, opressão, paulada. Você vai passar um dia que nem eu passei hoje, que eu passei chateado, triste, angustiado. Eu fui melhorar agora no final do dia, né? Com oração, conversando, e amanhã vai ser um novo dia, e eu sei que vai estar tudo bem, mas semana que vem o inimigo vai tentar me catar de novo. Por quê? Porque eu não paro. Porque eu não paro de ler a Bíblia. Porque eu não paro de fazer uma limpeza na minha vida. Eu não paro de pegar as traduções das músicas que eu escutava e ler para ver se faz sentido, né? E aí quando você vê que a música do AC/DC fala assim, eu estou num caminho para o inferno, aí você fala assim, estou na estrada para o inferno. E eu vou ouvir isso aqui? Eu estou indo numa estrada para o inferno, é isso mesmo? Que quando eu estou lá na academia treinando, tá tocando na minha cabeça? Não dá. Eu quero falar de amor, eu quero falar de coisas boas. Porque se eu cantar esse negócio, eu estou declarando isso para a minha vida, né? Então, o AC/DC, me desculpe, mas eu não posso mais ouvi-lo. Adeus, AC/DC, né? Então, assim, e isso vai com outros tipos de coisas que você vai limpando, vai tirando da sua vida. Precisa ser assim, gente. Se não for assim, você só atrai coisa ruim. A gente só atrai coisa ruim, gente, se a gente ficar... Imagina você ouvir uma música dessa. E quem gosta de moto é muito complexo, porque eu gosto de moto. Nossa, e coincidentemente entrou um pastor amigo meu aqui, ó, que gosta de moto. Pastor Rogério. Nossa, sou pastor. Olha que coisa incrível. Tô falando um negócio aqui. Quem gosta de moto, todos os vídeos de moto, as trilhas são músicas do AC/DC, gente. Mas como que eu vou declarar na minha vida que eu estou indo num caminho para o inferno? Eu não posso declarar isso, gente. Eu não posso. Eu preciso purificar a minha vida, eu preciso declarar coisas boas, coisas de Deus. Entendeu? Eu ouvia muitas músicas, gente, seculares, né, do mundo.
E aí eu comecei a fazer uma limpeza, isso começou a me incomodar. De vez em quando eu vou falar pra vocês e vou declarar pra vocês aqui, realmente, de vez em quando eu tô jogando um videogame, eu gosto de escutar as músicas dos anos 90, mas até isso tá me incomodando, sabe? Aí eu comecei a escutar louvores internacionais, porque eu gosto de batida, eu gosto de música mais agitada, assim, tal, então isso me move. Aí eu falei assim, não, cara, não dá mais pra eu ouvir isso aqui, porque é a tradução desse negócio, eu vou declarar isso dentro da minha casa, no meu momento que eu tô relaxando. Não, eu quero ouvir Deus falar comigo. Entendeu? Então a gente tem que fazer uma limpeza, pessoal. Façam isso. Limpem, porque a gente vigia, a gente ora, sabe? Que fique gravado para vocês essa mensagem que eu deixei para vocês aqui sobre Provérbios 5. Da gente realmente assim entender que sabedoria não é saber, é obedecer. É a gente pedir a Deus que Ele dê a direção, é a gente monitorar todas as nossas fraquezas. É a gente lutar todos os dias para que a gente não erre, não pise onde a gente não tem que pisar. É a gente não atrair para a nossa vida coisas ruins, coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor, para que a gente não entre para ser mais um povo daquele que está ali falando em Juízes, de monte. Todas as páginas tem algum povo que, e novamente o povo não agradou a vontade do Senhor, não agradou a Deus. Eu não quero ser esse povo. Eu quero ser as outras pessoas, aqueles que salvam uma geração. Então, eu declaro isso para a sua vida, que você possa ser realmente uma pessoa que vai salvar gerações, que vai quebrar maldições, entendeu? Que as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu vou seguir esse cara, porque ele fala umas coisas legais e ele conseguiu mudar, ele era um tranqueira. E hoje ele é uma pessoa que tem hábitos que ele conseguiu melhorar. Porque como ele conseguiu? Vamos junto, vamos orar junto, vamos fazer junto. Beleza? É isso que eu tenho para vocês hoje, gente. Hoje eu preparei essa palavra com muito amor, com muito carinho, e que você possa ter sido tocado, né? E que Deus nos proteja, sabe? Que Deus nos proteja, que Deus nos cubra, que Deus realmente nos transforme. Que você possa levar isso para sua vida, para o seu dia a dia, sabe? Cuida do seu marido, do seu casamento, da sua esposa. É muito bom, gente, quando a gente aqui no ministério que a gente está liderando, a gente vê alguém falar assim, poxa, meu marido não orava, ele está orando comigo, minha esposa não orava e está orando comigo. Ore todos os dias, pessoal, com seus esposos, com as suas esposas. Cuidem do seu casamento, e na hora que você vê que, poxa, não tem outro jeito, lembra lá daquele dia, do primeiro dia que você viu no olho da sua esposa e você falou assim, essa aqui é escolhida por Deus para minha vida, né? E eu vou lembrar desse primeiro dia. Leva ela lá naquele lugar que você saiu a primeira vez, retoma o seu casamento, fortalece. É isso, gente, é sobre isso. Vamos orar? Ô pastor, você tá aí assistindo a gente, cara, muita saudade de você. Eu espero que vocês estejam bem aí. Logo, logo a gente vai visitar vocês aí em São Paulo. A gente está no interior, mas estamos seguindo aqui firme com Deus. Deus está cada vez mais trazendo pessoas para a gente cuidar. E isso é maravilhoso, tá bom? Até o cabelo cresceu, pastor. Até o meu cabelo cresceu aqui. Então vamos nessa, vamos orar, turminha. É isso aí, feche seus olhos. Deus, eu agradeço, Pai, por esse momento de reflexão que eu tive com essas pessoas, com essas famílias, com essas casas. Agradeço por todos que estão aqui e por todas essas a quantidade de pessoas aqui enorme que estão nos assistindo, Pai, porque cada casa tem mais de uma pessoa me vendo. Não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre o ministério, Pai, é sobre realmente a gente mudar hábitos, é sobre a gente melhorar. E o Senhor fluiu aqui hoje. O Senhor novamente trouxe para a gente uma palavra que a gente precisava lembrar, alertas, e que a gente possa, Pai, cada vez mais fortalecer essas famílias, Senhor. Que cada um que estava aqui, que ouviu, que leve isso para sua casa. Que entendam aquilo que Salomão determinou ali como orientação, mas que levem isso de forma que seja vigilante até o final da vida, para que a gente não se perca lá no final, como aconteceu com ele. Que a gente seja fiel à sua palavra, Pai. Que
Que o Senhor esteja nas nossas casas, que o Senhor esteja nos protegendo, purificando as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pessoal, por hoje é só. 10:08. Semana que vem tem mais. Semana que vem é Provérbios 6. E nós vamos de Provérbios até o meio do ano que vem. Toda terça-feira nós estamos aqui, gente. Todo mundo que estava aqui, passa pro amigo, passa pro inimigo. Manda o link aí pro seu inimigo. Fala para ele que você quer perdoar ele, que ele tem que te perdoar, que tem que ficar tudo bem. Que você vai mostrar uma palavra para ele aqui que vai ajudar ele a melhorar, a ser uma pessoa melhor. Traz mais gente para cá pra gente conversar, para participar da live, tá bom? E é isso. Gosto muito de fazer isso, gente. Gosto muito mesmo, viu? Que Deus abençoe a todos vocês e até semana que vem. Terça-feira estamos aqui. Se não for na terça, é na quinta, vocês sabem, né? Eu aviso no domingo, tá bom? Provérbios 6, semana que vem. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Beijo. Fui.